Oi, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Escrevo-te essas coisas, Paulo escrevendo para Timóteo, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse texto é muito usado por algumas pessoas que querem dizer que a igreja deles é a detentora da verdade. Eles dizem, olha aqui, Paulo está falando que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas é isso mesmo que esse texto está querendo dizer? Hoje nós vamos fazer uma pequena exposição desse texto. Fica comigo que nós vamos entrar nesse texto agora. Eu sou Francisco Neto, bem-vindo ao canal A Bíblia Não Diz. Esse texto ele é muito utilizado por pessoas que querem afirmar que a igreja onde eles estão detém a verdade sobre Deus. Isso é muito usado por seitas, inclusive por algumas igrejas católicas. Alguns católicos usam esse texto para dizer que a igreja católica é a única que detém a verdade de Deus. Mas é isso mesmo que Paulo estava falando quando ele escreveu essa carta para Timóteo? Que tudo que a igreja diz é verdade? Vamos ler de novo, tá? Escrevo-te essas coisas, Paulo para Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou seja, ela sustenta a verdade. No verso seguinte, Paulo vai dizer que verdade é essa. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Que verdade, Paulo? Verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. E aqui ele vai dizer que verdade é essa. Aquele que foi manifestado na carne, que é Jesus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, acreditado no mundo e recebido na glória. Paulo está dizendo então, não que tudo que a igreja diz é verdade. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que a igreja ela é a autoridade sobre verdade. Não, ele está dizendo que essa verdade aqui do verso 16 é a verdade que a igreja tem que sustentar e ser coluna. Portanto, uma igreja que não prega essa verdade do versículo 16 não é a igreja do Deus vivo, não é uma igreja verdadeira. Você percebe então que quando a gente pega a interpretação correta desse versículo, a gente não está dando um cheque em branco para a igreja falar o que ela quiser e todo mundo tem que acreditar. Não, é ao contrário. Paulo vai falar, olha gente, essa daqui é a verdade que a igreja tem que sustentar. Que verdade, Paulo? Ele fala no verso 16, aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele está dizendo que a igreja tem que pregar o evangelho. E a igreja que não sustenta o evangelho, a igreja que não prega e defende o evangelho, não é uma igreja verdadeira. Então Paulo está, na verdade, passando um teste de como saber se a igreja é verdadeira ou não. Ele não está passando um cheque branco para a igreja falar o que ela quiser e todo mundo tem que aceitar. Tá bom? Então, da próxima vez, usem corretamente esse versículo. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Próxima quinta nós nos vemos novamente e que Deus te abençoe.